Olá, Tomás. Obrigada por aceitar o convite da ABPAS para compartilhar conosco as experiências e as iniciativas da Sodexo em relação aos temas de alimentação saudável e sustentável. E essa nossa conversa, ela tem o objetivo de inspirar os participantes do PES, que é o Programa Empresa Saudável, e não só as já participantes, como também tentar nos inspirar outras empresas a se unirem a essa iniciativa tão importante da ABRH, da qual a ABPAS é parceira, junto com várias outras instituições importantes e empenhadas neste objetivo. Então, eu queria que você, por favor, se apresentasse e contasse um pouco para a gente qual é a visão da Sodexo em relação à sustentabilidade na sua estratégia e gestão de negócios. Oi, Thelma, bom dia. Prazer muito grande estar aqui para falar com a ABPAS. Eu sou o Tomás Peters, diretor de marketing e estratégia do segmento corporativo da Sodexo On-Site no Brasil. E é importante, a Sodexo hoje no Brasil ela tem 3 divisões. A divisão de On-Site, que são os serviços de alimentação e facilities diretamente nas unidades do cliente. Nós temos a divisão de benefícios e incentivos, que tipicamente são os cartões, e a gente tem a divisão de Personal and Home Solutions, que é de cuidados domiciliares, que aqui no Brasil a gente tem na nossa empresa Pronep, para fazer esses atendimentos domiciliares. Quando a gente vê a preocupação, eu acho que para a Sodexo, a principal missão da Sodexo é levar qualidade de vida para as pessoas. E aí a qualidade de vida, dentro do nosso propósito, é a qualidade de vida para os nossos colaboradores, para os nossos clientes e para toda a comunidade que a gente está inserido. Então, se a gente pensa em qualidade de vida pensando em sustentabilidade, em saudabilidade, são aspectos intimamente ligados dentro do nosso jeito de ser. Então, todas as nossas soluções são criadas pensando em melhorar a qualidade de vida a todos aqueles que a Sodexo serve. E aí, diante disso, o que a gente tem percebido, respondendo a sua pergunta da importância e como a Sodexo tem se estruturado, a gente tem visto que, principalmente, assuntos de sustentabilidade têm ganhado uma atração muito grande, principalmente do ponto de vista dos clientes, por conta dos aspectos de ESG que estão fazem cada vez mais parte da estratégia dessas empresas. Então, a Sodexo, ela tinha já dentro do seu DNA, o desenvolvimento de iniciativas sustentáveis, mas que agora a gente conseguiu ter cada vez mais uma aderência, porque do lado dos nossos clientes existe essa demanda cada vez maior por essas iniciativas. E do ponto de vista da saudabilidade, a gente também tem visto um aumento, principalmente na preocupação dos consumidores com a saudabilidade, em especial por conta dos últimos anos em pandemia. A gente percebe que essa questão o aumento da consciência das pessoas com relação à saudabilidade. E quando a gente analisa, o alimento, ele pode ser uma fonte de saudabilidade para esses nossos consumidores. Então a gente percebe que é um momento que aspectos de sustentabilidade e aspectos de saudabilidade estão ganhando cada vez mais importância e estão sendo discutidos cada vez mais pelos nossos clientes. Excelente, Tomás. Isso confirma o que nós temos visto também aqui pela ótima aceitação do PES, as empresas realmente querendo fazer parte desse movimento, não só por essas questões como você mencionou, né, da estratégia empresarial, mas realmente as pessoas estão, os colaboradores, demandando e interessados, né, numa vida mais equilibrada e mais saudável. E pensando numa forma prática, quais são, assim, as iniciativas da Sodexo no que diz respeito à saudabilidade das refeições? A Sodexo, ela tem uma série de iniciativas pensando não só na saudabilidade, mas também na sustentabilidade de toda a nossa cadeia. Então, especificamente de saudabilidade, a gente começa, e aqui dentro da saudabilidade, a gente precisa fazer um comentário bastante importante, que são
diferentes perfis de consumidores. Então, acho que a primeira lição aprendida que nós, como Sodexo, tivemos é que não adianta a gente trabalhar com cardápios muito restritos porque a gente tem diferentes perfis hoje frequentando os nossos restaurantes, e a gente precisa respeitar as opções, o que cada um gostaria. O nosso papel é buscar oferecer preparações saudáveis para aquelas pessoas para todas as pessoas. Então a gente vai entrar um pouco no processo produtivo aqui, e por meio de programas, e dar opções para que o consumidor faça a melhor escolha. Eu acho que esse é o principal aspecto. Então, quando a gente olha com relação à saudabilidade das preparações, um aspecto bastante importante que a gente fez e a gente tem implementado desde 2015, 2016, é o aspecto da cozinha inteligente. Então, a gente começa a trazer tecnologia no preparo, e aí, com base nessa tecnologia, a gente consegue, por exemplo, reduzir a quantidade de óleo nas preparações. A gente quase, hoje, dentro das nossas operações, nós não temos mais fritadeiras dentro das nossas operações. Então, todos os preparos são feitos com produtos utilizando tecnologia para dar a mesma aparência de um produto frito no óleo. Então, a gente consegue fazer essa substituição. Outro aspecto importante é a substituição de itens. Então, até então, a gente tinha a questão muito de tempero pronto para padronização, e a gente sabe que isso não do ponto de vista saudável. A gente sabe que tem muito sódio, apesar das preparações a gente conseguir trazer, mas a gente tem desenvolvido kits de ervas aromáticas, temperos, para que o nosso chefe, em cada uma das unidades, consiga, por exemplo, eu vou colocar o óleo, vou colocar a salsinha, para dar o tempero, e aí com isso a gente estimula a saudabilidade em detrimento de produtos prontos, de temperos prontos. Outro aspecto importante aí, quando a gente está falando do ponto de vista não só de preparo, mas de conscientização e entrega deste produto, nós temos, falando das ervas aromáticas, nós temos as hortas nos nossos clientes. Então a gente estimula, a gente faz o convite para os nossos clientes, e aí, por conta de toda a experiência que nós temos também em facilities, nos serviços de facilities, jardinagem, manutenção de áreas verdes, a gente consegue criar hortas, seja para a produção de legumes, ervas aromáticas, e aí a gente estimula, e a gente fala, olha, o tempero hoje da sua carne, desta preparação, veio diretamente da horta. E aí, normalmente, as hortas ficam em áreas próximas ao restaurante, a gente estimula. Para aqueles clientes, a gente pode estimular os consumidores a pegarem o manjericão, por exemplo, para fazer o tempero do molho de tomate. Então, a gente consegue aumentar o nível de conscientização com atitudes simples, para que realmente aumente a participação e a adesão dos consumidores a hábitos mais saudáveis. Uhum, ótimo. E como você mencionou, e a gente sabe, a Sodexo trabalha muito nesse conceito associado, saudabilidade e sustentabilidade, e o aspecto da sustentabilidade vai além, né, dos sites onde a Sodexo está, mas envolve fornecedores, parceiros, etc. E como vocês conseguem trazer isso, né, para a empresa, unindo todos esses elos aí da cadeia produtiva? A sustentabilidade, para nós, é um direcionamento estratégico. Então, a Sodexo, ela tem muito clara que ela quer ser, hoje, ela já é líder de mercado no segmento de refeições coletivas, e realmente a gente quer levantar essa bandeira da sustentabilidade, e aí pensando sustentabilidade em todos os elos da cadeia. Então, a sustentabilidade, quando a gente olha o estímulo a fornecedores, a produtores e fornecedores locais. Então, hoje, aproximadamente de 50% a 60% do nosso gasto total de compras de insumos para a produção dos nossos restaurantes, eles vêm de fornecedores locais. A gente também tem aí, pensando não só na sustentabilidade, mas no aspecto social, a gente também faz a valorização de empreendedores, de pequenos produtores liderados por mulheres, para fazer a inclusão feminina também em todo esse aspecto. Então, a gente tem trabalhado no começo, então, trabalhar com fornecedores locais, a gente tem todo o cuidado no processo produtivo. Então, temos aliada muita tecnologia. A gente tem um projeto agora que está começando o seu processo de implantação e rollout, que é mapear, a partir do momento que o produto chega
produto chega in natura dentro da nossa cozinha, a gente mapeia por meio de sensores e controles todo o desperdício da cadeia para a gente ter informação, e a partir do momento que a gente tem informação, começa a fazer uma gestão para diminuir o desperdício ao longo da cadeia, até o momento da distribuição. Então, o próprio processo produtivo, que eu já mencionei, da questão dos fornos combinados, o nosso processo produtivo possibilita que a gente produza em lotes menores, por conta da nossa eficiência no processo de cocção, então a gente consegue, com isso, melhorar a cadência da produção e não precisar produzir muito, e aí com isso gera o desperdício. Então a gente consegue, dentro do nosso processo produtivo, produzir conforme a demanda dos nossos consumidores. E aí, por fim, a gente sabe que é o elo final, né? A questão do resíduo gerado. Então, dentro do resíduo, a gente tem diversas iniciativas que a gente tem trabalhado. Então, a própria destinação do resíduo orgânico. Hoje nós temos, seja as composteiras, seja equipamentos de biodigestor, que a gente consegue dar solução para o resíduo orgânico. Então, voltando para o exemplo da horta que eu mencionei, o resíduo orgânico na composteira, o resultado da compostagem é o adubo orgânico que a gente consegue utilizar nas nossas hortas. Então, com isso, a gente acaba fechando o ciclo. Uma outra coisa importante, que a gente tem o aspecto da sustentabilidade mais aliado também a aspectos sociais, que é a doação do excedente de produção. Hoje, para a gente garantir, a gente sabe que o horário de refeição dos nossos clientes, eles vai, por exemplo, das 11h30 até as 2 da tarde. E, por uma questão de atendimento do cliente, a comida ela precisa ficar disponível do primeiro até o último cliente, ali dentro das linhas de distribuição, e tem esse excedente de produção que hoje não é consumido. Que até então, esse excedente a gente descartava, e hoje a gente tem um projeto muito bem estruturado, em parceria, que foi acelerado pelo Pacto Global da ONU, de doação do excedente de produção. Então, uma legislação recente foi alterada, então possibilita e flexibiliza a questão da doação do excedente de produção, e a gente já tem implementado em alguns clientes essa doação para ONGs que necessitam desse alimento. Então, com isso, a gente começa a pensar em todo o ciclo e fecha todo o ciclo da sustentabilidade. Importante também, pensando no ciclo, mas pensando nos cardápios, pensando em aspectos sustentáveis de cardápio. Nós temos cada vez mais a inclusão de receitas plant-based. A gente tem o que a gente chama das receitas sustentáveis, que são preparações que a gente aproveita a integralidade do alimento, com cascas, talos, raízes, e essa preparação ela é destacada dentro da linha de distribuição. Então, quando o consumidor vai fazer o consumo desse produto, esse produto é uma receita sustentável. E isso é uma forma, principalmente os nossos consumidores, eles são, na sua grande maioria, de perfil operacional. Então, a gente disponibiliza, por exemplo, a receita do brigadeiro da casca de banana. Então, com isso, é uma forma também dele levar para casa e gerar algum tipo de economia doméstica para ele. A gente tem trabalhado, os nossos cardápios, eles levam em consideração a sazonalidade dos ingredientes, principalmente de frutas, legumes, verduras, para que a gente não pressione demais o ambiente produtivo. Então, a gente tem os nossos menus, eles respeitam a sazonalidade dos alimentos. E aí, por fim, a gente tem outros programas, como, por exemplo, o Segunda Saudável, que a gente faz todo o estímulo à redução de consumo de proteína na segunda. Então, para começar a trazer a conscientização para diferentes perfis de clientes. Ótimo. E essa questão que você abordou agora no final, a conscientização. Como que vocês trabalham isso em relação à própria equipe, né, que tem que adotar todas essas práticas e atuar dentro desses princípios, e o consumidor, não é? Como que vocês educam o consumidor e como ele vem aceitando essas iniciativas, especialmente plant-based, que impactam, né, em hábitos mais enraizados. Esse é um excelente ponto, Thelma. Eu acho que é o principal desafio que a gente tem, a conscientização dos consumidores. Porque dos consumidores e dos clientes. Quando a gente começa a olhar, a gente entende
que o perfil das empresas também tem evoluído. As empresas têm evoluído na consciência da importância dos seus colaboradores. Antigamente, o colaborador era visto como um recurso, como qualquer outro, mas que, ao longo do tempo, as empresas começaram a valorizar cada vez mais os seus colaboradores, e aí, com isso, começam a trazer outros aspectos, começam a valorizar, por exemplo, não, eu não quero só o arroz e feijão, eu quero dar mais possibilidades para que ele tenha uma alimentação mais saudável, não é só aquela questão de, eu vou ficar em compliance com a lei do PAT, que são as 1.200 calorias diárias, então, o que você servir para mim tá bom. Não, existe cada vez mais um aumento, um interesse maior das empresas em querer ofertar produtos saudáveis, produtos de boa, opções variadas de menu, para que os seus consumidores tenham opção, e isso, de certa forma, o que os clientes nos trazem, acaba sendo uma política de medicina ocupacional e que acaba indiretamente reduzindo seus custos de absenteísmo, obesidade e, por consequência, custos de assistência médica. Então, essa preocupação cada vez maior com o bem-estar do colaborador é algo que as empresas têm nos trazido e de uma forma bastante crescente. Pensando do ponto de vista do consumidor, o consumidor, ele tem, a gente percebe uma evolução neste consumidor. Então, o que a gente chama, né, da cultura gastronômica desse consumidor, o consumidor, ele também quer ter mais opções. Porque hoje, uma coisa é ele se alimentando na empresa, na fábrica, no escritório, outra coisa é ele se alimentando em casa. Hoje, quando ele se alimenta em casa por meio dos aplicativos, por meio de restaurantes, ele tem culinárias disponíveis de todo o mundo, diversas possibilidades de preparações, seja comida australiana, italiana, japonesa, vegana, plant-based, ele tem essa variedade e ele tem essa expectativa, de certa forma, que ele consiga ter essa mesma variedade dentro do ambiente de trabalho. Então, o consumidor, a evolução nessa cultura gastronômica, nesse repertório gastronômico do consumidor, ela é presente e a gente, como fornecedor, a gente precisa se adaptar para atender essas necessidades. E aí, quando você traz qual é o impacto, quais são os desafios, a questão de conscientização é um desafio? Sim. Continua sendo um desafio, mas a gente, como fornecedor, a gente precisa dar possibilidades. Aquela pessoa que, dentro do nosso linguajar, é mais tradicionalista, que eu quero só me alimentar, eu quero o que a gente brinca, né, a sustância, eu quero comer bastante, eu quero fritura, Ok, a gente precisa, não adianta a gente ir contra ou tirar e restringir o acesso a esse tipo de alimento, porque ele não vai querer, a gente vai causar insatisfação. O segredo é a gente dar a flexibilidade e possibilitar opções, é fazer o convite. Falar assim, olha, quando você quiser, a solução está aqui. Então, a gente tem o módulo do Estar Bem, que são módulos já de preparações para aquelas pessoas que têm um nível de consciência maior, que querem buscar a saudabilidade, a sustentabilidade. Então, a gente consegue levar esse tipo de preparação com opções de salada, opções de preparos de cocção. Então, a gente consegue trazer tudo isso. E a palavra-chave aqui para conseguir aumentar a conscientização é começar disponibilizar isso e ser persistente. É falar assim, estou aqui para quando você quiser, você vem. Uhum. E aí isso atrelado, o que corrobora muito quando a gente avalia, a gente tem o nosso programa Mais Saúde, que é um programa de avaliação clínico-nutricional, que a gente disponibiliza nutricionistas para ajudar os nossos consumidores nas melhores escolhas. E muitos desses consumidores, eles têm o gatilho da mudança quando eles percebem que fizeram um exame de sangue, o colesterol está alto, ou começa a ser hipertensão, ou que passaram por cirurgias de redução bariátrica. Então, neste momento, a gente tenta dar disponibilidade para o cliente para que ele proativamente adote novos hábitos, mas a gente entende também que existem gatilhos mais fortes que vão buscar que o consumidor ele tenha esse gatilho e opte por um novo estilo de vida, por um novo hábito alimentar. Então, isso a gente consegue mapear claramente dentro das nossas operações. Sem dúvida, é uma construção, né? A mudança de hábito é uma construção,
E nós temos comentado, assim, como muito importante, ter essa disponibilidade, né, são o alimento saudável, estar disponível, estar visível, estar sendo estimulado para que o ambiente favoreça essa gradual transformação, né. Para a gente fechar a conversa, eu te perguntaria, essa primeira conversa, né, se tem alguma outra iniciativa que você vê do ponto de vista global, a Sodexo tem uma atuação mundial, que estão já acontecendo, ou tendência que você gostaria de ressaltar aqui, para a gente fechar e eventualmente deixar até como ponto para uma continuidade da nossa conversa. Do ponto de vista de tendência, cada vez mais é o aspecto do ESG e da sustentabilidade na preparação dos alimentos. Então, a Sodexo globalmente tem adotado diversas iniciativas para aumentar a saudabilidade e a sustentabilidade das suas operações, para que a gente consiga impactar positivamente os clientes, porque a gente fez diversas pesquisas e os clientes, sim, eles têm demandado que os seus fornecedores, os seus principais fornecedores também tenham programas e práticas saudáveis e sustentáveis. Então a Sodexo ela tem investido em diversos programas, a gente já passou por diversas delas dentro do nosso bate-papo, mas parcerias globais, por exemplo, com a Unilever para estimular o Future 50, que são os alimentos do futuro, que são alimentos com baixo impacto ambiental, mas que tem uma elevada carga nutricional que faz muito bem para os nossos consumidores. Então a gente tem estimulado, tem trazido essas preparações para dentro dos nossos cardápios. A gente tem estimulado cada vez mais alimentos que favorecem o fortalecimento do sistema imunológico. Então, itens como sardinha, gengibre, canela, a gente tem colocado mais preparações para que a gente estimule os nossos consumidores a terem hábitos saudáveis, e a gente acredita que a alimentação, uma alimentação saudável, balanceada, ela impacta positivamente na qualidade de vida dos nossos consumidores. Sem dúvida. Bom, Tomás, muito obrigada. Eu tenho certeza que conseguimos atingir esse objetivo de inspirar as empresas na implementação, né, dos seus programas e das suas iniciativas. Sei que a Sodexo, até em parceria com a Bepaz, está preparando outros programas, e eu, então, te convido já para em breve a gente voltar a ter uma conversa a respeito dessas novas iniciativas, tá bem? Fico à disposição, Thelma, é um prazer, e realmente, quanto mais a gente conseguir divulgar essas práticas, disponibilizar conhecimento, não só para os clientes, mas também para outros players desse mercado, porque no final das contas, não adianta uma empresa só fazer um movimento, que a gente vai ter um impacto, tem um impacto, mas se a gente consegue agregar a cadeia inteira, a gente consegue fazer a diferença. Então, conte comigo para os próximos, para quando você precisar. Muito obrigada. Obrigada, Tomás.